Bem-vindos ao canal da Tecnar Digital Solutions. Hoje eu vou falar de docstring e um prompt pronto do Python que eu uso para poder gerar docstring. Vou dar alguns exemplos, dar um pouco de fundamento também para poder deixar tudo completo, porque querendo ou não a docstring está do jeito que eu queria que ela ficasse, mas por padrão ela tem um pouco de variação. O prompt que eu uso eu vou deixar aí no link da descrição, esse daqui, vou explicar como que ele funciona, levando em consideração que você vai ter que fazer o seguinte, esse prompt está específico para poder fazer a docstring da sua função. Então o que você vai fazer é catar aqui no final a função, apagar ela, colocar a sua, copiar tudo isso daqui e jogar no ChatGPT, ele vai te dar essa estrutura. A minha estrutura ela tem um pouco de diferença, mas antes de tudo eu vou falar da estrutura padrão mesmo, a que é dada pela PEP 257 e a estrutura é documentada por convenção, tá? Bem, mas o que é a PEP 257? É um documento que vai estabelecer convenções, regras para a criação da docstring no Python. Docstrings são literais e também tem como se desse o statement, a definição dos seus módulos e funções, classes, métodos e por aí vai. Elas têm a função principal de fornecer uma documentação para aquele código. Bem, e a PEP é para padronizar isso, né? E aí ele já começa. O que é uma docstring? Docstring ela é nada mais que o primeiro statement no módulo, ou seja, ela torna um atributo especial de doc. Bem, tem dois tipos de docstring, é a one-line docstring. Geralmente você usa ela para uma função muito simples e aí você numa linha só já descreve ela. Lembrando que o docstring começa sempre com 3 aspas, tanto do começo quanto no final. Tem a docstring multilinha e é a mais usada, que aí assim, pela documentação a regra é que qualquer módulo tenha docstring, e também a listagem da classe, exceção, função do módulo, tudo. E tudo isso para poder documentar o seu comportamento, os argumentos, valores de retorno e restrição de uso também, se houver. Bem, vamos dar um exemplo rapidão aqui. Vamos fazer de conta que eu tenho uma função que é somar. E aí, se eu tiver uma função bem simples mesmo, e aqui eu vou colocar soma dois valores, que é isso mesmo. E vou retornar meu resultado. Então assim, é uma soma tão simples que com certeza essa docstring ela tá muito mais certa do que você fazer uma docstring gigante para poder explicar uma coisa tão óbvia. Lembrando, isso daqui está documentando o que é essa função, mas isso daqui na verdade nada mais é que um comentário. Então uma docstring começa e termina assim, e o comentário começa assim e permanece em uma linha, na outra não, ok? Bem, e a docstring de multilinhas? Segundo a documentação, docstring multilinhas ela deveria ter no começo uma descrição bem simples, então seria função de somar e depois uma descrição mais detalhada. Opa, apareceu lá. Função que são dois valores recebidos como parâmetros em A e B, ou seja, se na verdade você tivesse uma função bem complexa,
Agora é a hora de utilizar ela. O que eu fiz no meu aqui que me interessou? Ele vai descrever o processo, então ele vai descrever a função, as etapas do processo, explicando linha de cada função de um estilo detalhado, considerando todas as linhas do bloco try. Por quê? Porque pelo menos todas as minhas funções elas vão ter tratativa de erro, dependendo do caso. E as etapas número da etapa, descrição da etapa, dependendo do número de linha e código try que se repetido. Ou o que seja isso. Eu posso ter mais de um bloco try sept dentro de uma mesma função, dependendo da situação. Então ele me traria os dois casos. Falando no geral aqui, ele está pegando o nome, a funcionalidade, os inputs, outputs, os retornos, a descrição detalhada do processo e, se tiver exceção, como que ele trata a exceção e o que ele traz nessa exceção. Então é isso aqui que ele traz para mim. Coloquei uns emojis aqui, mas pode tirar. E você pode resumir muitos daqui para deixar no estilo que eu estou criando, que é o padrão de documentação mesmo, se for o caso. Então aí no outro caso aqui, o padrão de documentação daria o parâmetro A, que é o primeiro valor a ser somado, o parâmetro B, ele pede o tipo. Beleza, no meu caso eu faço assim. Que qualquer outra ferramenta de leitura eu deixaria ela estabelecida para isso. E no final meu retorno, que é a variável de resultado. Esse daqui é o exemplo ideal e que vem da documentação para poder fazer. Só que no meu caso eu faço um pouco mais exagerado, com mais informação. Só que eu não uso aquela documentação docstring para função simples, é para função muito grande e mais elaborada. Caso contrário, eu vou usar o de uma linha só, que é o que importa. Bom, tem outro caso que é da classe mesmo, então a gente poderia colocar aqui aqui eu acabei de criar a classe calculadora, dei o start dela, porque eu vou receber os parâmetros de A e B da minha main. E aqui ele continua somando A e B, porque ele é o parâmetro dele mesmo. Aí eu coloco aqui def main. E aí eu vou dar input. Eu vou dar... E o var2, que é o meu outro input. E agora eu tenho que instanciar minha calculadora. Vou deixar só soma. E agora eu posso chamar a função de somar. E o print, o resultado da soma é esse daqui. Eu acho que eu tenho que chamar mais uma da main. Pronto. Corrigindo aqui, né? If, na verdade, não vamos ser bobo. E feito isso, eu quero criar uma docstring para minha classe calculadora. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o mesmo prompt para o ChatGPT, vou colar a classe inteira no lugar da função. Só que eu vou ter que adicionar uma observação aqui, que é bom, copiando o prompt e depois copiando a classe que eu coloquei aqui, eu tinha escrito regra importante, imprima apenas a docstring da classe calculadora, faça a descrição de cada função. Só que isso aqui está errado, porque ele vai acabar pegando e fazendo a descrição da função mesmo. Mas, na verdade era a descrição só da classe, então por isso que tinha que ser apenas a classe. E aí ele deu certo, ele veio aqui e colocou.
nome calculadora, funcionalidade, uma classe que projeta uma cálculo aritmético básico de operação, que é a soma, e as variáveis de input dela, e as variáveis de output não vai ter, a descrição do processo, a exceção, e aí de teimoso ele foi lá e já botou na init. Essa da init eu deixaria, no caso, e essa da soma mesmo, já que ele descreveu tudo ali em cima, era deixar uma linha apenas. Bom, o prompt que eu estou deixando aqui é só para agilizar o dia a dia de quem tem que deixar a documentação com docstring correta. E ele faz muito bem esse papel, ele entende o código e sabe muito bem o que ele tem que fazer. No caso, ele é a inteligência artificial. No caso, eu coloquei emoji, coloquei descrição, retorno, algumas coisas que é útil para mim, mas você pode moldar muito bem ele para o que está na documentação aqui e deixar ele bem feito mesmo, seguindo as regras de parâmetros e de saídas. Bom, é isso. Se inscreva no nosso canal aí, sempre vai ter alguma coisa sobre Python e automação bem pontual, sobre RPA também. Tecnar Digital Solutions é uma empresa voltada para esse ramo. A gente desenvolve os bots aí, somos partner da UiPath, então dependendo você pode consultar a gente para poder se orientar em qual plataforma RPA você estará mais apto para poder automatizar seus processos. Tendo dúvida ou sugestão, deixa no comentário aí ou me procura. Muito obrigado, até a próxima.